Christopher, quero começar direto ao ponto. Eu quero saber mais da sua história, tudo mais, mas eu quero começar pelo final. Quantos contratos você fechou? Qual foi o valor desses contratos? Quanto você adicionou de faturamento? Eu quero números. Fala para mim. Perfeito, vamos lá. Hoje a gente está numa média aí, desde que a gente começou com o programa de vocês, né? A gente fez um fechamento de US$ 12.000 espalhado em vários contratos, eu não sei quantos foram, porque são valores variados. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é a parte de produtizar tudo. Então, a gente tem produtos que vão desde US$ 100 até US$ 2.000, US$ 3.000 ali. Então, a gente costuma produzir tudo. Então, o número de contrato não lembro, mas foi uns US$ 10.000 que a gente colocou para dentro Caramba, isso de recorrência? de recorrência. Top, hein, cara? Se a gente for considerar os de não recorrência, a gente bateu uns 15 mil. Caramba, animal. Cara, isso em dólar, né? US$ 15.000. Dólar. Dólar. Mais de uns 70 mil, praticamente. Mais ou menos isso. Cara, conta um pouco da época que você ainda não tinha entrado no MVD. Como que era a sua situação, faturamento? Depois eu quero saber o depois, um pouco mais detalhado, mas me conta um pouco do antes, qual que é o seu cenário, quanto você faturava e tudo mais. Okay. Eu sempre tive empresa no Brasil, né? Desde quando eu era muito novo, então sempre gostei dessa parte empreendedora. Eu tenho uma agência já, vai fazer acho que 3 anos, a gente abriu em março de 2023, então vai fazer 3 anos agora em março, né? Tá? E a gente tinha uma agência focada, né, tem ainda hoje, para advogados, né, por essa parte jurídica. Então, a gente ajuda o pessoal, juristas de modo geral, que querem ali captar clientes ou gravar conteúdo ou para a parte comercial em si. Então, também nesse meio período fiz uma amizade que se tornou uma sociedade nessa minha empresa, e a gente abriu outra empresa focada na área de saúde, né? Dentista, médico. Então, meu faturamento sempre oscilou, porque uma grande dificuldade que a gente tem no Brasil é que o meu produto ele é high ticket, então eu acabo tendo a dificuldade de encontrar público para compra. Então, ele sempre oscilou. Já teve mês de 2024, no começo de 2024, no mês de junho, se eu não me engano, que a gente bateu na média ali de 80 mil de faturamento na empresa para advogados, e na empresa para médicos, dentistas, da saúde geral, a gente bateu 32 mil. Depois a gente baixou, isso daí deu uma queda brusca. Nos últimos meses a gente baixou para, a de advogados a gente baixou para 15, e a de médicos, se eu não me engano, está em 12 mil. Então teve uma queda muito brusca em relação à mudança mesmo. Tem uma galera que entrou em crise, uma galera que parou de investir em anúncio. E como a gente é high ticket, né, apesar da gente dar o retorno, né, Isso aqui no Brasil, né? isso no Brasil, exato. Apesar de a gente dar retorno para o cliente, né, tanto que a gente tem uma garantia hoje de que se você não fizer 3 vezes o que você investe em mim, eu te devolvo teu dinheiro em 2 meses, né? Mas a gente dá esse retorno para o cliente. A maioria do pessoal que a gente tinha já era advogado velho, né? Para ter cacife de pagar o ticket mínimo era 4 mil. Então, para ter cacife de pagar, normalmente é um advogado mais velho, um advogado de 60, 70 anos, 50 e pouco. E essa galera mais velha começou a ir, eu estou aqui aposentado, não tem filho para passar, não tem filho, não tem nada. E eles foram fechando. Mesma coisa com o pessoal da área de saúde. E os que ficaram foi a galera mais nova que teve condição nesse ramo de fazer dinheiro. Então, a gente foi fazendo. E aí eu comecei a ter muita dificuldade de venda. Passei 3 meses, de outubro do ano passado, não, de setembro do ano passado até dezembro, então foi mais meses aí. Eu não estava conseguindo fechar com quase ninguém. Porque a comunidade, eu tinha um lead ali chegando, a maioria era pessoal pobre, pessoal que, por exemplo, não ganhava nem R$ 10.000 por mês. O meu ticket meio de 4 mil é muita coisa, né? Eu tinha 40% de faturamento, fora investimento em marketing. Então, assim, tirar 50% numa lapada era muito difícil. Eu Sim. criei produto low ticket para essa galera. Então, produto ali que eu saí de 4 mil para 1.500 por mês, R$ 1.000 por mês às vezes, para poder vender e fechar com a galera. Só que mesmo assim, estava difícil. Foi aí que eu vi teu anúncio. Uhum.
Estava acompanhando uma galera que vendia na gringa fazia um tempo, não lembro o nome de todo mundo, mas o teu foi o que pareceu mais verídico, mais skin in the game. Né? Vou fazer, vou desenvolver, então falei, pô, vou chamar. Chamei, fiz ali a reunião. Como meu faturamento tinha caído pra caramba, a gente acabou protelando um pouco o fechamento, mas quando a gente fechou, consumi tudo que tinha, falei, vou pegar a parte que ele me ensina a fazer aqui, vou pegar o que eu já tenho, vou unir o útil ao agradável, fui desenvolvendo. A gente passou 15 dias para poder montar toda a estrutura de captação de clientes. Depois que montou, foi feito. Na primeira semana já tinha fechado 2, 3, e aí foi seguindo. Então hoje a gente já está com uma média ali de fechamento de 2 a 3 por semana, e a quantidade de reunião está agradável. Eu faço normalmente uma reunião por dia, normalmente, só tem eu de close nesse primeiro momento. E, inclusive, graças aí à estrutura, a gente está expandindo para os Estados Unidos também. A gente fez amizade com a galera dos Estados Unidos. Eu tenho sócio Pro lá nos Estados americano, Unidos. você diz? Americano. Ah, boa. Americano. E todos esses contratos que você fechou foram com brasileiros que empreendem lá, né? Brasileiros que vêm nos Estados Unidos. O seu Tudo primeiro dólar. contrato foi de quanto, Christopher? Primeiro contrato foi de 1.200. Segundo? Segundo também 1.200. Terceiro? 2.400. $2.400 por mês. Isso. Quarto? O quarto foi de 1.500. E aí foi indo, já foi o quê? Quantos contratos, mais ou menos? Uns 7, 8, por aí? Não, tem mais. A gente fechou muito contrato de implementação, Fê. Então, muito contrato de $400. Eu entro, implemento o Google Garantir, por exemplo, o Google Local Service, 30 dias, eu implemento e saio. Aí $400 ali, recebo o pagamento na hora e sai. Quando eu vejo que dá para melhorar, eu cobro $800. $800 nessa implementação. Entendi. Então, teve muito contrato que eu fechei isso. Por quê? Porque eu fui querer focar no pessoal de... que na minha cabeça dava certo, só que depois foi que eu vi a turma aula lá falando que a maioria não tem empresa, né? Eles são, enfim, são pessoas que trabalham nos Estados Unidos. Então, eu acabei focando no nicho que eu estou hoje. Eu estou no nicho e no nicho de modo geral. São os que melhor estão vendendo aqui para mim, são os que melhor estão dando resultado, principalmente para vender os adicionais da minha empresa. Né? Porque o meu foco na parte da prestação de serviço não é em si o marketing, é a parte de growth. Tanto que a minha empresa chama Beaver Growth. Meu foco é no crescimento. Então, eu acabo muitas vezes para empresas maiores, que já têm agência de time comercial, vendendo, por exemplo, a parte de agente de IA, a parte de contratação, automações internas. E, normalmente, é um projeto, não é recorrente, né? Mas é um projeto que a gente vendeu um aí recentemente a $10.000. Ô, Christopher, deixa eu te... para eu conseguir materializar isso para a galera entender. Aqui no Brasil, antes de você entrar na mentoria, se a gente puder falar de valor concreto de faturamento, quanto que estava antes de entrar? De queda. Então, em uma das empresas, 25 mil, na outra estava em 12. 12. Mais ou menos uns 37 mil, né? Exato. Total. São as empresas. 37 mil antes do MVD. Depois da mentoria, hoje você está quanto de faturamento total? Hoje na empresa está em R$70.000. 70 mil reais. E só da gringa é quanto? Só da gringa é os 70 mil, estou falando só deles. Ah, só da gringa. Mais o que você faturava antes. Então, você foi de zero, porque você não tinha contrato na gringa, né? Isso, não tinha contrato da gringa. Boa, Fui de excluindo zero. que você já tinha aqui do Brasil, você foi de 0 para 70K. Exato. Em quanto tempo, mais ou menos, de mentoria? Você lembra? Quando você entrou? 20 dias. Para com isso. Sério mesmo? 20 dias? Caraca. Eu vendi muito projeto também, né, Felipe? Eu não vendi só prestação de serviço, tem muito projeto. Acabou subindo muito o meu ticket médio. De 0 a 30K em 20 dias. Irmão, parabéns, sinceramente, não tem nem o que eu te falar. Eu já sabia que seu case era muito foda. Eu não sabia que estava nesse pé já de crescimento. Parabéns de verdade aí por ter aplicado e ter tido esse resultado bizarro. O que você acha que foi a principal diferença, assim, de vender aqui para o Brasil do que vender lá para a gringa? Quais as diferenças você notou, assim, que... Poder de compra. Poder de compra é o principal. Eu tenho um cliente meu que é uma empresa
Ela é grande, gigantesca, uma das maiores e, se tem uma noção, ela tem um faturamento de $1 milhão por ano. Só para você ver o tamanho deles ali. Eles pagam para uma secretária meia boca e, assim, não entrega nada, paga $2.400 por mês. Secretária meia boca para atender. Ela não é vendedora, ela só tira pedido. Só isso. $2.400 por mês. Quando eu chego cobrando $1.800 e eu gero venda para esse cliente, e ele já me olha de outro sentido. Se eu cobro menos, $1.200, $1.500, ele já me vê muito melhor. O salário mínimo hoje americano, ele é nessa média, $2.000, $2.500 ali, que é um salário mínimo, inclusive uma coisa que eu adaptei do teu método para o meu, que é o preço que eles estão acostumados. Então eu falo, ó, vai sair isso daí, vai sair dólares, trabalhar tanto no projeto. Aí, naturalmente, eles fazem um cálculo mensal e eles fazem ali o pagamento mensal na hora. Então, o poder de compra do brasileiro e do americano é muito mais alto. Chega a ser, quando eu falo $1.200 para eles, chega a ser piada. Então, eles acabam pagando ali, felizes da vida. E tem gente que acha que $1.500 é difícil de fechar, né? Lá na gringa. Não, não é. É muito fácil de fechar, porque é só você achar o lead correto. Não adianta querer fechar $1.500 para uma pessoa que faz $5.000 por mês. Aí não tem como. Mas se eu acho um cara que fatura no mínimo ali $15.000 por mês, 1.500, 10% ali da estrutura dele, faz sentido. Para ele faz muito sentido. E, cara, o que você acha que a mentoria, o MVD, mais te acrescentou, assim, para você ter esse resultado? O que você olhou lá e falou, pô, isso daqui é muito da hora? Qual foi a chave que você pegou que você falou, pô, isso daqui foi muito bom? A parte de montar mesmo a prospecção. Eu achei que para ter empresa nos Estados Unidos precisava de muito mais. Então, quando eu vi a estrutura, pô, muito mais fácil. Apesar que hoje eu tenho uma empresa de fato nos Estados Unidos, eu abri um CNPJ lá, só que eu abri por conveniência que eu quero atingir o mercado americano. Aí é minha história, minha estrutura, enfim. Mas quando eu percebi que não era necessário, inclusive você cobrava no... Falei, poxa, então eu só não estou lá por preguiça mesmo. Então esse foi o maior diferencial, entender que é possível a gente estar lá sem grandes dificuldades. O mesmo trabalho que eu vou ter no Brasil, eu vou ter nos Estados Unidos. A diferença é que eu ganho 6 vezes mais fazendo o trabalho lá. Né? Então, até um ponto interessante, o meu produto de R$4.000, eu cobro hoje $1.300. $1.300 dá quase R$8.000. Então, eu ganho o dobro para fazer a mesma coisa. Então, isso é o que chama mais atenção, né, em vender para o pessoal na gringa. Que animal, cara. Que animal. E assim, tem gente que fica com medo porque acha que talvez precise falar inglês ou coisa do tipo. Você faz reunião em inglês, é tudo em português, tem que saber falar inglês mesmo? Não me fala isso. Só se você quiser falar com o americano. Só isso. Se você O não quiser brasileiro que falar com empreende o nos Estados americano, Unidos? não precisa. Eu tenho clientes meus que moram lá há 10 anos e não falam inglês. Eles não falam inglês, eles moram lá. Então, por que eu moro aqui, que eu vou falar com brasileiro, preciso falar? Agora, se você estiver procurando vender para o pessoal dos Estados Unidos ou americano, aí você precisa falar inglês. Só que para poder bater 30 mil, 40 mil dólares por mês, não é necessário falar inglês. Não é. Total. Com certeza. Christopher, eu quero te fazer uma última pergunta, muito, muito da hora seu case. Se uma pessoa está em cima do muro para entrar na mentoria, quero sua resposta sincera, o que você diria para essa pessoa? Fecha agora. E se ela achar que está porque... caro? se ela achar que está caro, é o preço da oportunidade, né? É aquela coisa. Tá caro agora, mas vai ser muito mais caro se não entrar depois. Às vezes, por exemplo, o Fê está te cobrando um valor, em um contrato que você fez, você pagou. Então, não tem dificuldade, é algo que você consegue fazer tranquilo. Então, o custo da oportunidade é muito mais caro você não entrar do que você entrar de fato.
Animal. Show de bola. Então, você que está escutando isso, já sabe o recado, né? Christopher, foi muito da hora gravar isso daqui. Tenho certeza que você vai inspirar no negócio, na vida de várias pessoas. Tenho certeza que você já inspirou, só através, você fez uma aula na mentoria, tenho certeza que muita gente também pegou vários insights com você, além dos insights que eu passo. E claro, a mentoria, ela é sim um negócio para você acelerar seu resultado, cortar um caminho, pegar o que dá certo para mim e copiar. Mas depende de você aplicar e ter resultado. Então você foi lá, aplicou, pensou fora da caixa, pegou o seu conhecimento, juntou com o meu e aplicou e teve resultado. Então, o mérito é totalmente seu também, Christopher. Com certeza. O mérito é seu. Então, parabéns de verdade pelo seu resultado, viu, meu irmão? Perfeito. Muito obrigado, Fê. E um último recado aí para a rapaziada entrou no mercado da gringa, ter o mesmo sangue no olho que você tem no começo da empresa. Não adianta você entrar e achar que vai assistir o curso, vai dar certo, se você não aplicar o que está lá. E, inclusive, na minha aula que eu dei na mentoria, eu falei muito disso. O pessoal não aplica. Tem pessoas no grupo que não assistem às aulas e querem tirar dúvida do grupo ou com o pessoal do suporte de coisa que tem claramente na aula, falando passo a passo. Então, comprou o curso, assiste o curso inteiro. Depois você vai tirar dúvida com a galera. Boa. Então, Participar das calls semanais, aplicar e ir para cima, Exato. né? Não tem segredo. Exato. Em uma semana, assistir o curso completo, sem muito segredo, segue a trilha que o Gabriel vai passar e também é sucesso. Você entrou na mentoria que dia exatamente? Você lembra, Christopher? Não lembro. Mas foi em janeiro, foi no meio de Foi em janeiro, janeiro. né? Se não me engano, Foi foi em ali janeiro, no não dia sei o 15, dia. 20 de janeiro. Mais ou menos, foi mais ou menos essa época. Faz mais ou menos 40 dias, pelo que eu me lembro, que você entrou no MVD e foi de 0 para 70k. Então, sinceramente, parabéns. Isso daí é uma afronta para você que às vezes está faturando pouco ou que já fatura, mas que quer criar um braço novo e faturar 70, 100k com menos clientes. Christopher, tamo junto. Bora para cima. Obrigado aí por ter feito isso, viu? Ter compartilhado esse case com a galera. Valeu, vamos para cima. Até mais.